Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nos diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Agora nós vamos estar entendendo, com este tempo que vamos a estudar este tema sobre por que e para que eu me alimento da forma como eu me alimento. Este texto nos dizia que Satanás, o animal selvagem mais astuto que Deus havia criado, conversou com Eva. Buscou a Eva um certo dia para fazer uma pergunta: se realmente Deus havia dito que ela não comesse de todas as árvores do jardim. E Eva diz: não. Ele disse que nós podemos comer de todas as árvores, é somente da árvore que está no centro do jardim que nós não podemos comer. Disse que se nós comêssemos ou a mesmo tocássemos a esta árvore, morreríamos. E aí é onde Satanás, com astúcia, leva ela a ter uma dúvida. E coloca uma dúvida, uma incertidão, como se não fosse correto o que Deus havia dito. E ele diz que não morreriam. Mas bem, se comessem daquele fruto, eles alcançariam saber o bem e o mal. E seriam como Deus, que conhece o que é bom e o que é mal. E diz que Eva viu a árvore. Observe isso. Diz que ela viu a árvore e que, ao ver a árvore, ela encontrou que esta árvore era linda. Também disse que ela viu o fruto e o fruto parecia delicioso, que era saboroso, que era algo que dava desejo de alimentar-se daquele fruto. E finalmente diz que ela cobiçou ou desejou aquela sabedoria que o diabo, ou que Satanás havia dito que ela alcançaria se comesse daquele fruto. Ao comer aquele fruto, ela teria a sabedoria de Deus, de saber o que era o bom, o bem, e o que era o mal. E isto fez com que ela se animasse, tomasse o fruto, comesse, e diz que depois ela entrega o fruto ao Adão que está ao seu lado. E aqui vamos entender algumas coisas deste conceito. A primeira coisa é entendermos que sim, Satanás estava falando algo e ela estava ouvindo. Então, a primeira coisa diz que ela ouviu.
ela ouviu a sugestão de Satanás. Qual era a sugestão de Satanás? De que ela sim poderia comer do fruto, que ela não morreria e mais bem ela se tornaria como Deus, alguém que saberia o que é bom, ou o que é o bem e o que é o mal. Colocadas estas dúvidas na mente dela, feito ela duvidar da palavra de Deus e da sua verdade, ela começa a ver aquela árvore, aquele fruto, contemplar como eles eram e considerar em seu pensamento, em sua alma, comer aquele fruto. E ao comer aquilo, ela teria esta sabedoria. Mas diz aí que ela estava com alguém com ela, Adão. E muitas vezes nós temos ouvido que Adão não estava e que Eva estava sozinha e que chegou a serpente. Entendendo este texto e pensando no contexto onde estava, dá para imaginar como um marido que tem uma esposa e ele necessita comprar um carro e ele decide levar a sua esposa para ver se o carro, se ela gosta, se é bom, o que ela diz, qual a opinião dela sobre o carro. E aí diz que Eva, ela fez exatamente isso, ela fez como uma análise e ela deu a opinião dela sobre o que o inimigo, que diabo, que o Satanás havia dado como sugestão. E diz que ela viu que a árvore era linda. Eu não sei como eram as demais árvores do jardim, mas veja que ela define esta árvore que estava no centro do jardim, que Deus havia dado uma ordem de que eles não comessem daquele fruto. Era uma árvore linda. E diz que o seu fruto parecia delicioso. Aí eu me imagino que ele podia parecer com algum outro fruto que já eles haviam provado, porque para que ela diga que ele parecia delicioso, supostamente ela já havia provado algo similar. E por associação, ela imaginava que ele era delicioso. E ela termina dizendo que desejou. Há outras versões que falam que ela cobiçou esta sabedoria, este entendimento, este conhecimento do bem e do mal. E isto foi que fez ela tomar aquele fruto e provar. E ao mesmo tempo, em seguida, ela entrega a Adão e ele faz o mesmo. É como quando uma mulher chega e diz, eu gostei do carro, talvez não dirá a ele sobre a potência do carro, se é bom para o motor, mas seguramente poderá dizer o tamanho é excelente para que possamos levar as crianças, para que possamos fazer as compras. Eu creio que sim, este é o carro que nós necessitamos. E ele animadamente vai fazer esta compra. Aqui é uma coisa similar. É como se Adão tivesse esperado para ouvir a opinião de Eva e juntos eles então concordassem de que queriam ou desejavam esta sabedoria. E aqui nós podemos fazer outra analogia. Se você se dá conta, esta situação sigue vigente até o dia de hoje. Se existe algo que faz com que o ser humano se afaste de Deus e deixe de considerar o depender de Deus, a fé em Deus, o viver em obediência ao que Ele diz, ao submeter-se a Deus, é quando essa pessoa busca o conhecimento intelectual, a sabedoria humana e ter estes conhecimentos para que ele possa, através disso, entender o porquê das coisas. A ciência, quando se desenvolve, muitas vezes se transformam em pessoas que não estão mais ligados a Deus desta forma como Adão e Eva estavam, que dependiam dele, que viviam debaixo das suas ordens. Então,
mais que somente um pecado de comer um fruto. Aqui nós temos o entendimento que é por que comer este fruto. E aqui está claro que o porquê comer este fruto estava relacionado a ter a sabedoria de Deus. É ter este conhecimento do bem e do mal. Isto fez com que eles desejassem e que eles chegassem a tomar o fruto e comer do fruto que estava proibido por Deus para que eles se servissem. Nós entendíamos que ela ouviu a voz de Satanás, viu a árvore e o fruto e desejou comer deste fruto. E isto fez com que ela tomasse este fruto e se servisse. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, existe uma relação profunda entre o que eu ouço, o que eu vejo e o que eu desejo. E isto normalmente está relacionado ao alimento. O que eu desejo para a minha vida, o alimento que eu estou utilizando para alimentar-me, por que eu me alimento como me alimento? Entendíamos que Eva, ela decidiu comer aquele fruto pelo desejo de conhecer o bem e o mal. Mas se você vai durante a Bíblia, durante toda a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai se dar conta que o comer está relacionado com muitos eventos. Você encontra uma Esther que, por estarem eles jurados de morte, toda a nação, ela decide pedir que entrem em um jejum, que se privem de alimento para receber um milagre de Deus. Por outro lado, você vai encontrar um Daniel que, para poder ter a graça e a sabedoria de Deus para ser encontrado sábio diante daquele rei de um país estranho, onde eram estrangeiros, ele pede ao copeiro que ele pudesse ter uma alimentação diferenciada, onde ele não provaria dos manjares do rei. Não é que estava proibido eles comerem os alimentos, mas bem eles seriam servidos com o melhor daquele reino. Mas é Daniel quem põe como norma o comer diferenciado para poder ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas houve outras situações onde você encontrava como um Jacó vendendo a sua primogenitura ao seu irmão por nada mais e nada menos que um prato de lentilhas. Porém, vem um João Batista que também, diferenciadamente de todo o seu tempo da humanidade, ele se alimenta de forma diferenciada para ser aquele que profetizaria e que anunciaria a chegada do Messias. O próprio Jesus, você encontra ele se privando de alimento por 40 dias. E o mesmo Satanás chega para provocar a ele, para que ele transforme as pedras em pães, para que ele se alimente. E você vai encontrar, como eu digo,
alianças, situações de aliança que eram firmadas, e estas alianças eram afirmadas e eram seladas através de um alimento, de uma comida juntos. E você, quando começa a entender este processo, você se dá conta que esta influência espiritual, ou do maligno, ou do Senhor, sobre as nossas vidas, para produzir aquele resultado que desejamos com aquilo que nos vamos servir, é algo que domina o nosso paladar, domina o nosso desejo, e ao sermos dominados por este desejo, passamos a viver desta forma, como se isto fosse o correto. Se você vai na Bíblia, você vai entender que uma das maiores preocupações de Deus ao tirar o povo do Egito foi entregar leis e normas enquanto a forma de alimentar-se. Em todo o planeta Terra, a nação que está designada e que até o dia de hoje mantém uma alimentação diferenciada, para que eles possam ter esta intimidade, possam ter esta forma de refletir neste mundo, que são um povo separado e escolhido por Deus, está passando pela forma como eles se alimentam. É o povo aonde se conhece sobre a alimentação kosher, o que se pode ou não se pode misturar e o que pode ou não pode ser comido. Estas leis, estas normas nos mostram que sim, Deus tem um propósito, inclusive para aquilo que eu me alimento. Se vamos mais recentemente, é conhecido no mundo atualmente como os alimentos processados, as hamburguesas, as comidas rápidas, os alimentos empacotados, cheios de conservantes e de adoçantes e de colorizantes, todos estes alimentos são totalmente prejudiciais para a saúde daquele que o consome. Mas, infelizmente, nós vemos um povo que Deus chamou para que se separasse, para que vivesse de uma forma distinta, para manter o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, com saúde, sendo influenciado por estas vozes. E muitas vezes, a fome de demonstrar que eu sou alguém que estou no momento, ou que posso comer como os que estão como dando o sinal de que são pessoas de posses ou pessoas de bom paladar, porque se servem deste ou daquele alimento. Então, muitas vezes, eu me sirvo daquele alimento não somente porque eu desejaria comê-lo, senão porque provoca um certo status, que eu possa consumir determinado alimento, ir a determinado restaurante, poder servir na minha casa aquele tipo de alimento, ainda que este alimento esteja debaixo de uma condenação de Deus, debaixo de uma observação de que pode produzir e que vai produzir mal-estar físico e doenças que podem chegar a levar as pessoas até a morte. Porém, seguimos consumindo estes alimentos. Quem não sabe que um refrigerante, a quantidade de açúcar que ele contém, ele vai prejudicar a saúde daquele que o consome? Quem não sabe que as frituras, que os alimentos como estão sendo servidos hoje, inclusive a forma como se estão combinando, que eles produzirão doenças nas pessoas que o consomem? Todas estas informações estão disponíveis, mas você encontra pessoas que estão já diabéticos
seguindo com os açúcares refinados, com todos estes alimentos com açúcar, com carboidratos. Você encontra pessoas com pressão alta que também seguem alimentando-se com alimentos salgados e com excesso de sal e com outras coisas que provocam a sua subida da pressão. Você encontra pessoas que já estão à beira de um infarto, de estarem infartando e seguem comendo churrasco gordo, as linguiças e as gorduras e as frituras. E você vê tudo isso, as pessoas já com obesidade, sobrepeso, porém seguem com uma alimentação que cada vez produz mais doença. Como nós podemos crer que a voz que eles estão ouvindo é uma voz divina? Ou que eles decidiram tomar em conta os princípios da palavra para manter um corpo hidratado, alimentado com alimentos que realmente sejam produtos que não são processados, alimentos que estão na natureza e que Deus deixou para alimentar este corpo. Você encontra hoje crianças que não conhecem o que é uma fruta, o que é algumas verduras, porque nunca viram isto na mesa da sua casa. Mas se você pergunta sobre um refrigerante, sobre um snack, um salgadinho empacotado, eles saberão todos os nomes, as bolachas recheadas. Tudo isto está levando a que sejamos uma geração, uma nação, nações, um planeta doente no seu corpo. E se o inimigo, naquele momento, conseguiu transformar a bênção que Adão e Eva tinham de estar na presença de Deus e poder ter vida eterna, ele transformou aquela realidade e levou eles para a desobediência, para a rebelião e para a morte. Ele segue fazendo isto até o dia de hoje. Quantos ministros do Evangelho que não concluíram o seu propósito nesta terra, porque o seu corpo falhou pelas doenças, pela subida de peso e pela alimentação errada e por estarem ouvindo a voz deste mundo, que não faz mal, que não tem problema, que todos comem assim, que assim devemos comer. Hoje o que nós queremos deixar como alerta é que a alimentação, ela é tão espiritual como qualquer outra atividade espiritual que você faça. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele nos diz claramente que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, deve ser santificado. Santificação fala de separação. E nós devemos nos separar. Você vai encontrar, como eu disse, inúmeras situações na palavra, onde está a importância de sabermos o que vamos comer ou o que não vamos comer, para podermos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Não será que muitas coisas que nós não estamos podendo realizar ou ouvir da parte de Deus estejam sendo impedidas justamente porque a nossa alimentação, a nossa forma de estar vivendo, está trazendo para os nossos corpos, para a nossa mente, para nosso intestino, uma pesadez, um cansaço, uma sonolência, uma dificuldade de concentração. Estes são fatos que todos sabemos que ocorrem quando nós chegamos a estar com um peso acima do que é o normal e quando nós seguimos nos alimentando desta forma que nos vai
inflamar desde as juntas intestino e nos vai levar a esta vida, que infelizmente não é a que Deus decidiu que deveríamos viver. Em Tiago fala que existe a sabedoria terrena e a sabedoria divina. Nós devemos buscar a sabedoria divina para podermos ter esta condição de viver com sabedoria, mas não esta sabedoria intelectual do mundo, aonde crê que eu posso engordar quanto eu quiser, depois eu faço uma bariátrica, ou faço um regime, ou que eu posso comer o que vai me fazer mal, e se eu já estou diabética, eu como e depois faço hemodiálise, e tantos conceitos, ou que eu como eu gosto, sobe a minha pressão, mas eu vou tomar o remédio de pressão, e nos acostumamos a estar enfermos e a acreditar que um remédio ou uma cirurgia poderão resolver o problema, que em verdade é por uma falta de disciplina da minha parte em conhecer o que Deus tem para mim. Leíamos em 1 Coríntios que existem coisas que o nosso ouvido ainda não ouviu. E eu creio firmemente que muitas coisas Deus nem pode conseguir falar aos nossos ouvidos, porque estamos sonolentos, distraídos, com a mente carregada, com o corpo pesado, com tudo que estamos nos alimentando. Diz que aquilo que eu não vi, isto Ele tem preparado. E o que não subiu ao meu coração, eu não posso nem desejar, porque eu nunca nem sonhei o tão maravilhoso e grande que Ele tem para mim. Que hoje seja um dia para que você possa fazer uma análise. O que eu estou consumindo? Qual é a alimentação que eu estou fazendo? Para que eu possa saber se isto é algo que realmente me traz ao meu corpo nutrição, energia, um alimento que me sustente para que eu possa estar pronta para a obra que Ele me chamou, ou se eu estou descuidadamente ouvindo o que todos neste mundo e o mesmo Satanás quer levar a humanidade a praticar para que possa estar doente. Que nós sejamos a geração que nos levantamos para mudar este quadro. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande com a igreja deste tempo, porque tem chamado a atenção de muitos pastores, ministros do Evangelho para abrir o entendimento sobre como devemos nos alimentar, de que forma devemos cuidar do nosso corpo. O descanso, a hidratação e tantas outras pilares que necessitamos cuidar. E que seja este tempo um tempo para nós fazermos mudanças, mas entendamos que para que haja uma mudança que seja permanente, é necessário que a minha mente mude, que eu entenda que existe um propósito para o alimento. Se você se dá conta, existem situações como a Páscoa, por exemplo, que é uma ceia, é um alimento, uma festa. Nós vamos estar falando sobre isso em outro vídeo. Mas que seja o Senhor trazendo a revelação da necessidade de sabermos quem estamos ouvindo, o que está dominando o meu coração e a minha mente, e por que é que eu me sirvo e me alimento com o que eu me alimento e me sirvo até o dia de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Amém.